Pessoal, nessa última semana, o presidente Lula esteve participando de um evento e novamente fez uma fala que gerou grande polêmica. Uma vez eu tinha um ministro da Agricultura, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo, que foi participar de um congresso de propriedade rural de pequenos na Alemanha. E ele fez uma revista maravilhosa, bonita. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, estava sorrindo. E de perto dela um monte de planta, coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o menino e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Por conta dessa fala, o presidente Lula vem sendo acusado de ser preconceituoso. O que você acha? Deixa nos comentários aí. Você acha que essa fala foi preconceituosa? O Lula agiu com preconceito? Mostrou o preconceito que existe dentro dele, né? Que talvez ele tenta disfarçar aí, mas nessa fala saiu sem querer? Deixa nos comentários aí. Bom, pessoal, por conta dessa fala, como era de se esperar, a internet em peso veio abaixo, né? Todo mundo detonando o Lula para valer, principalmente negros e negras, né? Que são as pessoas às quais ele ofendeu com essa fala. Então eu vou mostrar aqui para vocês vários vídeos aí do pessoal descendo a lenha no presidente Lula. Mas deixa aí o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário, beleza? Lula disse que um preto sem dente não representa o Brasil. E eu fico lembrando da minha avózinha. Eu tenho uma avó de 91 anos, uma mulher negra, sem dentes. A minha avó demorou muito tempo para poder procurar uma ajuda, porque ela não tinha dinheiro. E quando ela foi procurar um dentista para poder colocar a prótese, a gengiva dela estava muito fininha. E a minha avó não se adaptou à dentadura, então minha avó só usa quando vai na rua, porque ela sente vergonha de estar sem dente. A minha avó, ela nunca foi à escola, mas ela formou um esteticista, formou uma líder. A minha mãe também faltam alguns dentes, e a minha mãe formou essa mulher cristã que eu sou hoje. Será que a minha mãe e a minha avó, elas não são mulheres que representam as mulheres brasileiras? Quantas senhorinhas não têm dentes, mas formaram doutores, formaram médicos, formaram engenheiros? Quantas de nós viemos de uma geração de mulheres sem dentes, mulheres negras sem dentes, de pais negros sem dentes, de avós negros sem dentes, mas que nos formaram com tudo que eles tinham de melhor. E para mim, a minha avó representa a mulher brasileira. Os meus ancestrais representaram o povo brasileiro. A minha mãe representa a mulher brasileira, mesmo faltando alguns dentes. Gente, eu vi agora o vídeo do presidente Lula falando, né, que como uma foto de um cara negro sem dente poderia representar o Brasil. Então, gente, vou falar pra vocês, eu não sou estudada não, e não sei muitas coisas, e não entendo muitas coisas. E eu vi o vídeo, sendo que esse vídeo foi feito, é real, né? Então, gente, eu fiquei muito triste, muito mesmo, pelo presidente ter falado daquela forma que um negro sem dente não poderia representar o Brasil. Pois é, se arrependimento matasse, gente, eu estaria morta, né? Porque eu votei nesse cara. Além dele não ser um presidente bom, ele ainda é um presidente racista, entendeu? Sendo que o que, gente? Infelizmente, nós negros sempre vamos passar pelo racismo no Brasil, né? E eu fiquei muito triste com esse vídeo, muito mesmo. E tô muito chateada com você, presidente Lula. Homem sem dente e ainda negro. Isso não foi um erro de fala. Isso é o preconceito que ele carrega no peito.
Mas eu vou te mostrar a história que ele ignora. Quando os portugueses chegaram no Brasil, só existiam os indígenas lá. Não haviam negros. Os negros foram sequestrados da África e jogados lá no Brasil como mercadoria. Os navios negreiros eram cemitérios flutuantes. Homens, mulheres, crianças amontoados, acorrentados e sem ar. 1 em cada 5 morriam antes de chegar. E os corpos eram jogados no mar como lixo. No total, 4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil. E o Brasil foi o país que mais escravizou negros no mundo. E sabe por que escolheram os africanos? Porque eram fortes, resistentes, porque sabiam plantar, construir, porque tinham conhecimento agrícola. Sabiam criar gado, trabalhar com metal e sobreviver em clima tropical. Eles foram escolhidos por excelência, porque eram bons. E mesmo assim foram tratados como animais. A força que construiu o Brasil foi acorrentada e chicoteada por mais de 300 anos. Nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro, nas lavouras de café, o corpo do negro sustentou a economia do Brasil. Enquanto Portugal e as elites enriqueciam, o negro trabalhava até a morte. E quando se rebelava, era tronco, chicote e mutilação. Essa é a verdadeira base da história do Brasil. Em 1888 veio a abolição, mas não teve reparação, não teve terra, não teve escola, nada. Enquanto os imigrantes europeus recebiam apoio, os escravos recebiam abandono. E até hoje pagam o preço. 75% dos mais pobres são negros. Os negros são a maioria nas prisões, nos subempregos e entre as mortes por violência. E isso é a herança da escravidão que nunca foi reparada. Mas mesmo com tanta dor, o negro ainda resistiu. Nos quilombos, nas religiões, na dança, na música. Do batuque nasceu o samba, do jongo o pagode. Da favela surgiu o funk, no Nordeste o maracatu e o axé. O negro transformou dor em cultura e deu ao Brasil sua maior riqueza. Sem o negro não existiria a identidade brasileira, do futebol com o Pelé, ao samba com Cartola, ao pagode do Zeca e ao funk das favelas. Tudo isso, um legado do negro. E diante de toda essa história de dor, resistência e cultura, o que faz o presidente do Brasil? Reduz o negro a um estereotipo de miséria. O Lula é um homem branco, descendente de portugueses, nunca teve família escrava, nunca sentiu essa dor. Ele não fala como quem viveu a história, ele fala olhando de cima, com preconceito. Se o Lula vê um negro sem dentes, eu vejo um negro como força, como resistência, como cultura, como coração do Brasil. E essa é a diferença. Enquanto ele humilha, eu respeito. E vou falar em voz alta para todo mundo entender. Respeita o povo preto. Respeita o Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi extremamente racista e ofendeu toda a população negra do Brasil, lá em Sorocaba, quando ele disse que um negro que não tem dente na boca não pode representar o Brasil numa fotografia. Só que eu quero saber aonde está a Rede Globo para fazer uma crítica pesada sobre essa fala racista do Lula. Onde está o UOL? Aonde está a revista Veja, Estadão, Folha de São Paulo, Brasil 247, aonde vocês estão, jornalecos esquerdistas do Brasil? Todos vão passar pano para o Lula, eu sei. Eu quero saber outra coisa. Aonde está esse bando de grupelhos de pessoas que dizem que defendem as causas negras no Brasil? Aonde esse grupo está? Negros de esquerda, negros que votaram no Lula. Vocês vão ficar quietos mesmo diante desse ato de racismo do governo Lula? Vão ficar quietos, né? Vão passar o pano, não vão? Eu sei que vocês vão fazer isso, seus hipócritas. Eu quero saber aonde está a Alcione. E aí, Alcione? Até há poucos dias atrás você disse que iria fazer uma macumba para o Donald Trump. Faz macumba para o Lula agora, Alcione. Porque o Trump não ofendeu a honra dos negros do Brasil. O Lula ofendeu. Faz macumba para ele, Benedita da Silva e esses negros da esquerda. Vocês vão ficar quietos, sabe por quê? Vocês são todos hipócritas. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Pessoal, eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa fala do Lula, o que você achou aí das críticas das pessoas de cor negra contra o presidente Lula. Eu tenho a minha opinião, né? Eu acredito que se ele não tivesse tocado na cor negra, não tivesse falado da cor negra da pessoa que estava na foto, né? Do cidadão que estava na foto, até seria passável, né? Já seria um pouco de preconceito contra as pessoas desdentadas, mas ainda seria passável, porque você fazer uma revista para divulgar a imagem de um país
e botar uma pessoa desdentada na imagem não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana, né? Não, seria pouco inteligente. Não é nenhuma questão de preconceito aí, mas eu acho que é uma questão de você tentar divulgar aquilo que você tem de melhor. Você não vai passar para as pessoas aquilo que você tem de pior, né? Então, no caso, seria a pobreza, né? A falta a necessidade que as pessoas têm, que não conseguem nem fazer tratamentos dentários, né? Os pobres, a maioria das pessoas pobres não tem condições de fazer tratamentos dentários. Eu acredito que muita gente da classe média também tem esse problema, não são só os pobres, pois um tratamento dentário hoje em dia no Brasil é muito caro, né? Portanto, não é qualquer um que tem condições de fazer um tratamento assim. Mas na hora que ele falou, além de desdentado, ainda negro, aí a coisa pegou feio, porque, bom, ele já tinha falado negro antes, né? Um homem negro e desdentado, e depois no final ele terminou a fala dizendo, além de desdentado, ainda negro. Aí ele acabou de vez, né? Acabou, ele mostrou todo o preconceito que existe dentro dele. Se vocês puxarem pela memória, pessoal, vocês vão lembrar que recentemente o presidente Lula fez uma fala também num palco ali, ele estava dentro de uma empresa e havia uma moça de cor negra sentada próxima a ele. E ele, quando foi fazer o seu discurso, começou a dizer que não sabia o que aquela negra estava, que ficou pensando o que aquela negra estava fazendo naquele palco, né? Será que ela era cantora? Será que ela era namorada de alguma pessoa importante ali da empresa? Será que ela foi lá para bater tambor? Porque negros normalmente ou são cantores, ou são dançarinos, ou batem tambor. Foi essa a fala que ele fez. Eu não tenho vídeo aqui mais para mostrar para vocês, mas se você procurar na internet, aí com certeza você vai achar. Então o Lula já demonstrou várias vezes que é um cara extremamente preconceituoso, né? Então não é nenhuma novidade. Mas o que pega, né? É assim, é como foi falado aí por um dos depoimentos que você viu. Cadê a Globo, né? Cadê a UOL? Cadê a Folha de São Paulo? Cadê o Estado de São Paulo? Cadê a grande mídia, né? O consórcio da mídia que não fala nada? Você imagina se fosse o Bolsonaro que tivesse feito essa fala? Eles iam fazer um fantástico inteiro falando somente sobre isso daí. Então, vocês fazem ideia, né? Como é militante a imprensa brasileira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário. O que você achou de tudo isso aí? Não esquece de deixar um comentário aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.